Olá, nós estamos aqui no 14º Encontro de Previdência Complementar da Região Sul, organizado pela ASCPrev em conjunto com a ABRAP. E eu tenho aqui na companhia no podcast a Carol da FUSESC, a Vanessinha da Sul Previdência e a Patrícia da OABprev Santa Catarina. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os assuntos que têm permeado aqui os painéis desse importante encontro da Região Sul. E a gente acabou de participar de uma atividade interessante, de um painel onde a gente conversou bastante sobre o comportamento das novas gerações, como enxergam a educação financeira e previdenciária. E eu começo esse nosso bate-papo aqui, né, recordando um pouquinho do que eu trouxe nesse painel sobre uma experiência com as minhas filhas, e depois gostaria de ouvi-las um pouquinho em relação a esse tema da educação financeira. E o que eu relatei é de que a escola das minhas filhas, elas têm lá uma atividade do 5º ano em que elas organizam uma feira. E nessa feira, o 5º ano compra produtos para vender, né, e faz essas feirinhas para que todo ano as pessoas ou as demais séries, os demais anos possam lá fazer essas compras. E na primeira oportunidade que eu tive em relação a esse assunto, as minhas filhas pediram lá os 20, 30 reais, que era o valor que foi orientado pela escola, para que elas pudessem fazer essas compras na feirinha, e retornaram para casa, haviam gastado tudo, e compraram coisas importantes, legais, coisas que elas gostam, mas ao mesmo tempo aproveitaram a sobra do dinheiro e compraram coisas que não tinham muito valor, né? Algumas balas, chicletes, e isso de certa forma gerou um certo incômodo, né? Que eu fiquei pensando, poxa, então é assim, quando sobra dinheiro a gente gasta? E fiquei com isso guardado para mim. No ano seguinte, quando vieram me pedir novamente o dinheirinho da feira, eu fiz um combinado com elas, né? Eu entreguei aqueles mesmos 30 reais e sugeri a elas que, se voltassem com algum dinheiro para casa, que eu iria dobrar o valor. Então, se elas voltassem com 10, ganhariam mais 10, se voltassem com 20, ganhariam mais 20. No primeiro momento elas não gostaram da ideia, né? Mas como assim, tá boicotando, né, a feira do colégio? E o que eu pude trazer para elas é que no mundo real é assim que funciona. Quando a gente abdica de um consumo imediato e coloca esse dinheiro, ele pode render para a gente, né, no mercado financeiro. E foi um movimento interessante porque eu percebi que elas pegaram esse dinheiro, compraram aquilo que elas queriam, né, as pulseirinhas, os colarzinhos, coisas que elas realmente já queriam comprar antes dessa feirinha porque sabiam que está vendendo, mas a sobra do dinheiro não foi gasta. Elas voltaram exatamente esperando, né, que a gente dobrasse esse valor, né, que seria a rentabilidade, né, os juros daquele recurso. Que cumprisse a promessa, né? Que cumprisse a promessa. E eu até brinquei também no painel dizendo que eu cheguei a cogitar a hipótese de não pagar para elas conhecerem o risco de crédito, mas seria uma maldade da minha parte. Eu acabei, né, pagando a elas o valor devido. E nos anos que se passaram foi se repetindo essa ideia, até que parece que a história, né, acabou se difundindo no colégio. Talvez eu tenha pego ali uma fama de boicotador da feira, mas a ideia é que a gente encontre um equilíbrio, né, porque a economia precisa continuar gerando, elas precisam de fato continuar comprando, mas sabendo que comprar aquilo que é importante, né, sabendo que aquilo que não é, parte daquele recurso pode ser investido, né, pode ter um crescimento. Agora eu estou com uma situação que eu não comentei, é que minha filha esse ano está no 5º ano, então esse ano é ela que vai vender. Então ela precisa que as pessoas consumam também. Então é uma lógica de realmente equilíbrio. Exatamente. Esse é o momento que ela vai precisar que as pessoas comprem, né? Então acho que essa lógica do equilíbrio entre o consumo e o investimento é algo que nos chama a atenção. E pensando que a gente está num contexto de previdência, essa ótica do investimento de longo prazo para a gente é muito importante, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, como é que tem sido esse tema, como é que vocês estão debatendo essas informações no segmento da Previdência Complementar, nas entidades, quantas pessoas que vocês atuam, né? Começando pela Carol no FUSESC, né? Como é que tem sido esse tema da educação financeira e previdenciária, como é que vocês têm abordado, né, os jovens, os potenciais participantes? Pois é, esse tema tem sido bastante abordado lá nas nossas atividades, assim, está dentro do nosso planejamento, né, estratégico, do planejamento anual de comunicação, e a gente tem tido experiências na prática que, assim, comunicação tudo é experiência, teste, resultado, análise do resultado, ajusta, né, a rota. E nós saímos recentemente numa campanha de alteração de percentual em que a gente percebeu que a parte do relacionamento tem sido importantíssima na educação financeira e previdenciária. Porque o que acontecia? Eu acho que as entidades, de forma geral, né, têm um conteúdo muito informativo, mas pouco relacionamento ainda, né? São poucas que estão investindo nessa questão do relacionamento. E a gente percebeu que esse conteúdo informativo, ele gerava um certo resultado, mas não era um resultado muito expressivo. E agora, com as novas ferramentas, né, já que a gente está falando aí da humanização na era digital, com o WhatsApp, por exemplo, a gente está conseguindo se aproximar muito mais das pessoas e utilizando a tecnologia, mas sem parecer robôs.
Então, a gente quer dizer para as pessoas que somos humanos falando com humanos, né? Um falando para o outro e se colocando à disposição, dando informação, tentando sintetizar a informação de acordo com esse público que é mais jovem, que tem interesse numa informação mais rápida, mais curta, mais direta, mas colocando essa questão de, olha, nós estamos aqui, posso te ajudar a planejar? Você quer uma simulação personalizada? Você quer alguma outra informação? Você quer agendar um horário para falar conosco? E esse relacionamento faz a pessoa pensar. Então, muitas vezes, no caminho, durante a campanha, a gente foi fazendo reforços com vídeos curtos também, com temas trazendo reflexão a respeito do assunto, né? E enviando nesses materiais, nessas mensagens curtinhas. E aí, quando a gente conseguia o relacionamento com a pessoa efetivamente concretizava, né? Então a gente colocava lá os nossos consultores de benefícios para entrar em contato com a pessoa quando ela se mostrava disposta a isso, as pessoas faziam referência a esse tipo de material, de reflexão curta, mas que despertou alguma coisa. E a gente percebeu que se a gente não fosse atrás, efetivamente, de forma ativa, atrás das pessoas, o resultado também não seria tão bom. Então, eu acho que a educação financeira e previdenciária passa um pouco por isso. Eu não sei a experiência das meninas aí nas entidades, vão ter experiências ricas para compartilhar também, mas eu acho que é isso, é a gente fazer o nosso papel de educação, de ir levar a informação, não ficar num papel passivo, né? De joga a informação, quem vier veio, né? Não pode mais ser assim. Sim. Esse tem que mensurar o retorno, né? Exato, porque hoje são tantas informações em tantos canais e assim, as pessoas ficam assoberbadas e muitas vezes aquela informação que, né? Previdência, ninguém acorda, opa, né? Hoje eu vou pensar em previdência. Então, já não é um assunto tão atrativo. E se a gente não vai atrás, ele fica lá no adormecido. Adormecido, tem o top 10, ele está no pra menos depois, 100 lá, né? Isso. Então, essa experiência, acho que utilizar essas tecnologias mais o relacionamento humano, ela vai ser uma chave importante, assim, para a gente virar na comunicação das entidades, sabe? Sim, acho que esse aspecto que você trouxe é interessante, né? Como utilizar as tecnologias sem perder essa relação humana que, de fato, é importante, né? Exato. A gente vê algumas marcas, alguns produtos indo por esse caminho, né, de uma maior tecnologia, mas a gente sabe que na prática, assim, a tomada de decisão ela é muito emocional ainda, né? É muito sensível, né? Então a gente precisa ter esse despertar e o humano ajuda muito nesse processo, né? Exato. Então é algo interessante. E algo que a gente precisa pensar também é como que essas diferentes gerações estão tendo acesso a essas informações e como é que eles se comportam em relação ao consumo de um produto que é de longuíssimo prazo. Quando a gente é muito jovem, a gente não tem lá, né, uma preocupação tão grande com a velhice, a gente acha que é imortal, então não preocupa também eventualmente com algum seguro de morte ou algo do tipo. E com o passar do tempo, na medida em que a maturidade vem chegando, a gente começa a se despertar um pouco também para isso. Agora, a gente sabe que o tempo nesse processo de capitalização é muito importante, né? Quanto antes começar, melhor. Exato. Então a gente precisa ter esses starts, né, esses gatilhos que são importantes para a gente tentar fazer com que a adesão seja cada vez mais cedo, para que as pessoas consigam, de fato, alcançar essa liberdade financeira no longo prazo, né? É verdade. E aí, Vanessinha, se quiser também trazer um pouquinho de como tem sido esse tema tratado no seu ambiente, né? Vocês têm lá um plano instituído, né? E, ao mesmo tempo, um plano patrocinado. Então, se está nesse ambiente patrocinado, instituído, pode trazer para a gente um pouquinho também como é que esse tema tem sido abordado. É o mesmo desafio que a Carol trouxe, né? Que é testar, né, qual é a linguagem com quem a gente vai conversar. O nosso público a gente tenta diversificar, né, atrair o público jovem, atrair né, quem tem meia idade, e não só quem tem meia idade, mas quem está ali prestes a se aposentar, que talvez esteja numa entidade aberta e possa se aposentar numa entidade fechada, né? Então, esse é o desafio da linguagem, né, de trazer para o público e de forma assertiva, desmistificar a previdência complementar, porque as pessoas acabam tendo muito o foco no INSS, né, na previdência do governo e não sabem, não conhecem ainda, né? Então, é desmistificar o nosso negócio, atraí-los, né, e trazer de forma mais simples possível. Mais natural, mais natural, né? A gente que é do meio, a gente é muito técnico, às vezes acaba conversando muito técnico, e traduzir isso para quem não conhece é o maior desafio. Sim. Explicar, né? Que nem a gente teve os exemplos do painel que a gente comentou lá no encontro, e realmente falta, né? O que é a previdência? Tabela progressiva e regressiva, o que é isso? Então, assim, o que é o que, né, da previdência? E acertar no conceito e chegar também a esse público.
Então, foi uma forma muito bacana que a gente teve ali, o feedback que a gente teve dos jovens no painel, e de repensar realmente a forma como a gente está comunicando. Então, de jovem para jovem. De jovem para jovem, interessante que o consumo, às vezes, é um consumo de uma leitura rápida, um vídeo rápido, né? Isso, assim, existe uma certa impaciência, né, nas novas gerações em relação a conteúdos muito grandes, a textões, né? Então, a gente ser assertivo no tema, né? Tratando de assuntos tão complexos, mas de maneira direta, de maneira didática, é realmente um desafio. Como trazer a complexidade que a Previdência que a gente sabe, né? Sim. Um regulamento de páginas e sintetizar para essa pessoa entender. De forma simples, né? De forma Exatamente. simples, que vai estar colocando seu dinheiro ali. Então, é isso, assim, é a linguagem. Usar a linguagem correta para o público e poder atrair, desmistificar a Previdência complementar. Esse é o desafio, principalmente das redes, né, onde é o principal fonte, né, de consumo de todas as gerações como um todo, né, WhatsApp, Instagram, enfim, todas as redes, e trazer esse conteúdo de forma mais simples. Sim, e a Patrícia deve viver esse desafio também, né? Porque está na OAB-Prev, então está tratando com advogados, né? Então que tem uma linguagem específica também do seu mundo, né? Sim. E aí como trazer também para o advogado esse tema da Previdência Complementar, então, o jovem advogado em especial. A gente costuma trabalhar tentando ficar no meio termo, né? Eu não posso usar muito advoguês, né? Porque a classe tem esse diferencial, vamos dizer assim, mas eu também não posso falar como o Rafinha, por exemplo, Sim, né? De uma maneira mais informal. Então, assim, a gente é difícil buscar esse meio termo, né? Tanto na fala quanto até nas próprias imagens, às vezes a gente tem dificuldade, porque a pessoa precisa se identificar como jovem, mas ela precisa se identificar como um jovem profissional. Jovem advogado, né? Exatamente. Então, é muito difícil, mas a gente também não fica muito longe dos desafios que as meninas têm, porque realmente é muito complicado tu tentar falar sobre um tema complexo de um jeito simples e que te faça ainda convencer aquela pessoa de que aquilo é importante. Então, é muita tentativa, é muito acerto, muito erro. Mas eu acho que com o programa do Escolha Certa, a gente consegue trocar. Essa troca que a gente está fazendo aqui é uma troca que a gente faz rotineiramente, né? Então, assim, uma ideia que deu super certo com a Carol, de repente não vai dar para mim, mas vai dar para Vanessa, né? Ou vice-versa. Compartilha as experiências. Exatamente, né? A Carol falou sobre o relacionamento. Para mim, relacionamento é fundamental, porque às vezes é naquele pontinho, aquele telefonema que tu atendeu sorrindo, que tu deu uma atenção para aquele participante, que ele às vezes liga para pedir um informe de imposto de renda, mas ele conta a vida toda. Sim. E assim, era um atendimento para ser de 2 minutos, vira 20. Vira 20. Às vezes os nossos participantes que acabam vendendo, atraindo novos participantes. Pela experiência que viveu, né? A gente tem muito isso, né? Muito boca a boca. Vai lá porque, poxa, eu fiz um plano para minha filha, agora ela já está com um recurso lá de tanto. Então, assim, esse boca a boca eu acho que é a melhor propaganda. Como a gente mencionou ali no painel, especialmente assim, da geração Y para frente, eles têm um foco muito na boa experiência, né? Eles querem viver boas experiências. Aí, trazendo um pouco assim do que a gente vive no nosso mundo do dia a dia. A gente tem um cartão de crédito e aí a gente, por exemplo, precisa aumentar o limite. Você vai pegar e vai ligar para aquele 0800, vai ficar horas para conversar, para conseguir aumentar o limite do cartão por uma viagem que vai fazer, por um produto que vai comprar. E aí, de repente, chega um cartão novo no mercado, um cartão que você baixa um aplicativo, você faz todas as alterações na palma da mão e que quando você manda um e-mail, você recebe quase de imediato a resposta. A experiência faz com que você comece a difundir aquele cartão de crédito para os amigos e aí realmente você manda um convite, o outro também adere e assim vai, né? Então, de certa forma, a gente passa de um consumidor e aí vira quase o comercial daquela empresa, né? A gente somos os disseminadores. Os disseminadores, de fato. É engraçado que umas situações que ocorrem lá conosco, com a equipe comercial, por exemplo, teve um fato de pagamento de sinistro de pensão por morte. Aí a galera do comercial fica maluca, porque eles pensam assim, não, ele morreu, ele tinha pensão contratada, então vamos lá. É a hora de mostrar, ele tinha, olha, a família dele tá amparada. Então vai muito de encontro com o que tu falou, com a questão da emoção. Que eu pego aquela pessoa no momento da emoção. Olha só, precisa amparar a tua família. Sim, eu trazendo assim meu exemplo pessoal, né? Eu quando
trabalhar em previdência, né, desde que me formei, na minha primeira oportunidade já criei uma previdência complementar para mim. Mas era uma previdência focada em aposentadoria programada. E aí eu me dei conta de que, poxa, eu preciso de uma cobertura de invalidez, né? Então contratei invalidez, não tinha pensão por morte até então, não contratei um capital segurado para morte. Quando a primeira filha nasceu, eu falei, opa, tem alguém que agora depende disso, né? Então criei lá uma cobertura, além de criar a previdência complementar para ela, aderi também a uma cobertura adicional para morte. Então, ao longo da vida, a gente também vai, na medida que se tem conhecimento, né? Que eu acho que esse que é um ponto. Por isso que eu comentei muito no painel de a gente povoar a internet de conhecimento de previdência complementar. Entender essa jornada, né? Das pessoas dentro do plano, né? Perfeito. Porque é o que você falou. Você entrou com um determinado conhecimento e aquilo ali naquele momento era o ideal para você. Só que ao longo do tempo isso tem que ser ajustado. E a gente tem que fazer parte desse caminho, dessa jornada. Ser pré-evidente, né? Que é prever. E é difícil também. Preparar para os riscos sociais, né? Que não só é a aposentadoria. Que bom se a gente chegar na aposentadoria bem, mas tem muitos que ficam na invalidez, muitos acabam falecendo e deixando a família e é o detentor de renda. Então, e as estatísticas estão aí, né? No INSS, muitas pessoas se aposentam, 30% da população que se aposenta do INSS ou é por invalidez, né? E então, ou são pensionistas, então a estatística está aí. Então, isso pode acontecer. Infelizmente, pode acontecer. Pode acontecer. Então, a gente tem que estar amparado a todos os riscos. E o relacionamento ele é de muito longo prazo, Exato. né? Sim. Eu faço um plano para mim, aí daqui a pouco eu faço um para minha filha, e aí minha filha vai ficar até os 60 anos. Então, assim, dependendo de como a pessoa entrou ali no plano, é um relacionamento que pode ser de 60, 80 anos, né? Então, assim, lógico que ao longo dos anos, a gente vai mudar a linguagem, a gente vai mudar a forma de falar, a forma de receber esse participante. Mas eu não posso esquecer que eu preciso auxiliar ele nessas ao longo fases. Desse processo. Então, assim, bem como tu falou. Aí eu comecei com uma preocupação de cobertura de aposentadoria. Só isso, estava só captando recurso. Agora não, eu posso me invalidar, e aí? Nasceu a filha? Não, eu preciso ter uma cobertura para revisar o plano continuamente. É dinâmico, né? Isso, a vida mas sabe do participante muda. Ele casa, ele se separa, ele tem filhos, então muda. Beneficiário, então é uma jornada de longo prazo. A gente faz um trabalho que eu gosto muito, que é fazer uma revisão de plano quando ele começa a ficar assim, o cara tá há 20 anos conosco e nunca fez uma alteração no plano. Foi só ali, no reajuste. Então, a gente manda e-mail. Faz tempo que você não dá uma passadinha aqui, não mexe no seu plano, começa com aquela linguagem. Rever o plano é fundamental. Então, aí a gente faz todo contextualiza, olha, tá assim hoje, quem sabe a gente faz uma simulação nova para ver o que pode melhorar, de repente uma cobertura que não faz mais sentido para ti. Que às vezes é pai e mãe que tá como beneficiário e de repente já faleceram, né? Não faz mais sentido. Mas ainda assim, mesmo a gente tomando essa iniciativa, às vezes é difícil para o participante entender que tem que partir dele também a mudança, né? É o desafio da entidade. Além de eu chego lá, mas eu não recebo o retorno, participantes, né? E também a manutenção desses participantes muito ao longo dessa jornada e fazê-lo. São muitas fases, né, que a gente precisa acompanhar. Eu acho que esse que é um ponto interessante. Eu acho que na medida em que a gente fornece conhecimento, eu acho que esse é um caminho interessante para as entidades também, que é ter canais de levar conhecimento ao público que não é do mundo da previdência. Educação. Porque na medida em que você vai dando educação previdenciária, de fato, financeira e previdenciária, a pessoa começa a tomar decisões mais ajustadas, mais adequadas a uma sustentabilidade futura, né? Um futuro desejável. Então, se a gente coloca essas informações de maneira fácil, de maneira compatível com as gerações, eu acho que esse também é um desafio, porque a gente precisa sempre estudar quem está chegando no mercado. Exato. Né? Quais são as novas ferramentas. Sim, né? Ou até mesmo assim, qual que é o comportamento dos pais em relação aos filhos, porque hoje a gente já vê diversos planos de previdência já tendo a adesão dos filhos daqueles atuais participantes. Então, a gente pode, na medida em que dá conhecimento, ter tomadas de decisão mais acertadas, né? Então, eu acho que é um desafio nosso mesmo, né? Como entidades, como associações do mundo da previdência, de novo, né? Povoar esse mundo de conhecimento para que as pessoas possam tomar decisões mais acertadas, né? É um desafio. A gente falando de gerações, né? Eu lembrei agora que a doutora Eni, que participou do painel, ela faz parte do plano, as filhas, as netas,
Sim. As netas já estão ficando adultas, daqui a pouco os bisnetos dela vão estar lá. Então, assim, é um ciclo, e né? como o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, exatamente. Como o exemplo arrasta, é bem isso. Eu Então, acho que esse é uma chave. Conversar com quem a gente está no nosso ciclo e multiplicar esse conhecimento que vai fazer toda a diferença lá fora. Muito lá na bem. frente, né? E o Rafa trouxe muita informação, né, a respeito de longevidade, né, todas as estatísticas e tal. E aí, assim, eu não sei se vocês já viram, tem um memezinho que rola aí pelo Instagram da vida, que é assim, minha avó, 12 filhos, minha mãe, 3 filhos, eu, um gato castrado. Mas, assim, essa geração mais nova, agora eles pensam dessa forma. Pode ser que daqui a um tempo mude, né? A gente vai amadurecendo, vai tendo outras experiências, outras vivências e as necessidades vão surgindo. Mas eu acho que o ponto, quando a gente pega eles ali, nessa questão que a gente consegue encantar, despertar, e eu acho que passa muito por isso que a gente está falando da emoção, né? Hoje não basta mais só informar, a gente tem que encantar, né? Ali naquele meio todo de informações, onde é que a gente vai se destacar para despertar essa emoção. A gente falar dessa questão do tempo, né? Porque, assim, a gente falar, por exemplo, na campanha que a gente trabalhou agora, a gente falou assim, a gente fez uma referência ao tempo no sentido assim, a Copa do Mundo do 7-1 que o Brasil perdeu, o MasterChef, pegamos alguns exemplos ali. Então, sabe quando tudo isso aconteceu? Há 10 anos atrás. Parece que foi ontem, mas não foi ontem. Só que, assim, para a nossa percepção de tempo de vida é rápido, mas para o plano de previdência é decisivo. 10 anos é um muita tempo coisa. decisivo. Então, se a pessoa não rever o plano, como a gente estava falando aqui, a gente não vai ajudando ela nessa jornada. Perde o timing. Perde o timing e isso para ela lá na frente faz uma diferença muito grande. Que lá na frente, às vezes, é difícil recuperar, né? A pessoa está lá nos 45, 50 anos e recuperar esse tempo já fica muito mais complicado. O esforço é muito maior. Né? A gente fala que, se tratando de previdência e capitalização composta, né? Existe um alto custo na procrastinação. Quanto mais eu demoro para entrar, mais esforço eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar, né? E aí está o nosso desafio, que é fazer com que as novas gerações se despertem para isso mais rápido e, ao mesmo tempo, gerar uma experiência positiva em quem já está no plano, para que eles possam, como a Patrícia trouxe, fomentar, inclusive, o ingresso, né, dos seus filhos, netos, bisnetos, né, e que comecem a ter cada vez mais cedo a previdência complementar. Né? Isso aí. Muito bem. Eu acho que o tema aqui, se deixar, a gente fica o dia inteiro conversando. Né? Exato. Acho que a gente pode ir partindo para o final. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Né, eu sou o Rafael Porto, estive então nesse painel tratando sobre o encontro de gerações, a convite da SC Prev. Patrícia, OAB Prev Santa Catarina, muito obrigado. Vanessinha, da Sul Previdência. E Carol da Fusesc. Obrigado por estarem comigo aqui nessa experiência, uma nova experiência para a gente. Né? Nós é que agradecemos a sua participação. Obrigado, gente. Muito obrigada, Rafa. Obrigada. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até mais. Minha orelha já estava doendo.